Com esses dentes dele de porcelana, porque agora nós vamos falar de um assunto muito sério. Até o fim desse mês, o Fala Goiás vai continuar trazendo especialistas para falar sobre a prevenção e conscientização neste Setembro Amarelo. E hoje nós recebemos o psicólogo Silas Bezerra e também a psicóloga Natália Santana, que podem se aproximar aqui do nosso estúdio. Bom dia, sejam bem-vindos ao Fala Goiás. Alegria recebê-los aqui após uma entrevista ali no rádio também, né? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade e pelo convite de estar aqui. Falando aos nossos telespectadores nessa manhã, né? No rádio, mais cedo, nós falamos sobre a importância da prevenção ao suicídio em relação ao estresse, à depressão. E a primeira pergunta que eu fiz lá, eu faço aqui: como que a psicologia pode ajudar nessa prevenção? Bom, primeiro, psicoterapia. Se você está sentindo algum efeito, alguma coisa está te atrapalhando na vida, você busca psicoterapia. Principalmente se for algo relacionado a trabalho, por exemplo. Meu trabalho está me incomodando em alguns aspectos. Você procura o trabalho do psicólogo, fazer a psicoterapia, esse acompanhamento terapêutico, ele vai te ajudar a se conhecer. E dessa forma, você vai começar a lidar com as questões que estão acontecendo de uma forma mais resolutiva. Muito bem. Doutora, uma honra recebê-la aqui também. Colabore com esse assunto de extrema importância. Então, a psicologia hoje pode te ajudar de várias maneiras, né? Como o Silas disse, a psicoterapia é o primeiro passo, né? Aonde esse ser que está ali com uma angústia ou algo que, né, naquele momento incomoda, ele vai ter um amparo, né? Onde ele vai poder falar sem ter alguém para te julgar. O processo psicoterápico, ele é muito diferente do que uma conversa com um amigo. Uma conversa com um amigo pode até ser terapêutico, mas não tem o efeito de um processo psicoterápico. E é bom que os nossos telespectadores saibam dessa diferença. O psicólogo ali, naquele momento de escuta, ele vai te ouvir sem te julgar e vai, claro, tentar nortear aí esse caminho para o melhor tratamento possível, né? Para que então aquele ser possa sanar um pouco daquela angústia, daquele sofrimento ou até mesmo daquelas questões que não foram resolvidas durante algum processo ali da vida dele. Muito bem. Saiu uma pesquisa, um estudo em que o Brasil está entre o top 5 aí em insatisfação no trabalho. Seja raiva entre chegar no trabalho e sair do trabalho, pessoas que passam mal antes de assumir o seu posto de serviço e empreendedores em geral que não têm mais a satisfação de exercer aquela função. No rádio, inclusive, nós citamos a respeito da psicologia do empreendedor, sobre, por exemplo, a síndrome de burnout, que pode se agravar, pode virar uma patologia, mas também falamos da digitalização e isso pode trazer um agravo nas patologias e até mesmo um exagero. É isso mesmo, doutora? Sim, eu falo que hoje a gente vive a era da patologização. Tudo agora é patológico, né? E a rede social tem potencializado isso ainda mais. Mas quando a gente vai falar do cenário do empreendedor, a gente precisa observar dois lados. Eu tenho o lado do empresário e eu também tenho o lado do colaborador, né? Na sua grande maioria, os nossos empresários aprenderam a crescer o negócio e muitas das vezes não a geri-los, trabalhar com pessoas, a lidar com aquela pressão. E esse empresário, na sua grande maioria, ele também passa por um processo de adoecimento psíquico, porque quando a gente fala de burnout, na sua grande maioria, a gente leva sempre para o lado do colaborador, mas o colaborador também sofre, só que do outro lado da moeda, eu tenho um empresário que também está em sofrimento, porque na sua grande maioria, o colaborador, ele chega às 8 e vai embora às 18. E o dono da empresa, que hora que ele vai embora? Né? Então, a gente precisa falar desse cenário para os dois lados, porque eu tenho um empresário que sofre, mas eu também tenho ali um colaborador que está em processo de adoecimento, em processo de sofrimento e muitas das vezes esse processo de adoecimento que está para ambos os lados, eles podem ser evitados. E a psicologia, principalmente a psicologia organizacional, ela vem no nosso cenário atual para trabalhar os aspectos de saúde mental no ambiente organizacional com a postura, né, do psicólogo organizacional ali dentro. De que maneira ele vai atuar? Com trabalhos paliativos, como roda de conversas, palestras, falando sobre assuntos que são tabus no meio da organização. Muito bem. E nós sabemos, doutor Silas, que o empreendedor ele está sobrecarregado, como a doutora falou, e que, no caso do funcionário,
aquele que chega e já sente um ambiente tóxico, insuportável, quando identificar que o problema não é o ambiente, mas pode ser eu? Assim como tem empresas tóxicas, tem pessoas tóxicas. Porque Aquele empresa... dali é o Batistinha, só para te apresentar uma pessoa tóxica. Ah, mas assim, só para registrar mesmo, que eu não gosto de confusão. Programa ao vivo, né? Né, Batistinha? Dá um oi aqui. Você não é tóxico não, né, Batista? Sou não, graças a Deus sou não. Então tá bom, não tá é? bom, então. Continuando o nosso assunto sério, só para quebrar o gelo aqui, para você que ligou a sua TV agora, estamos falando sobre psicologia do empreendedor nesse tema importante que gira em torno do Setembro Amarelo. Doutor, como identificar quando o problema sou eu e não a empresa ou o ambiente? Primeiro eu tenho o entendimento, a empresa é um prédio. Quem forma a empresa são pessoas, ou seja, o que tem dentro do prédio são as pessoas. Se as pessoas lá são tóxicas, seja o dono da empresa ou o funcionário, que dá muitas das vezes o funcionário é tóxico e fica falando que a culpa é da empresa, ele tem que começar a olhar para si mesmo. É muito difícil tomar a atitude de: rapaz, eu sou responsável por isso aqui que está acontecendo na minha vida. É complicado, As né? pessoas têm uma certa resistência porque é ruim você admitir que o erro é seu. É mais fácil eu culpar apenas a organização. Claro, temos organizações tóxicas, mas vai depender de como a situação ocorre lá dentro. Então, primeiro você tem que olhar para você. Como que está o seu ciclo familiar, os seus amigos, ciclo social? Se você está dizendo que todos os seus amigos é tóxicos, família também, provavelmente você é tóxico. E não tanto essas outras pessoas ou o local que você trabalha. Mas a maneira mais fácil de você identificar se você é tóxico ou não é na fofoca que você faz no ambiente corporativo, tá? Na fofoca? É uma coisa que eu não gosto. Começa por ali, inclusive. Exatamente. Se vocês fizessem ideia da quantidade de nomes que eu estou ouvindo aqui nesse momento no meu ponto. Para quem não está em casa, esse ponto aqui eu escuto a direção, eu escuto o suíte, o pessoal ali que está dirigindo todo o programa. Eu não faço programa sozinho, né? Aí, num tom de brincadeira, a gente começa a citar alguns nomes aqui. Vocês atendem também a pessoa que se identificou como tóxica e tratam isso na pessoa ou não funciona assim? Mas o bom é o processo psicoterápico, é justamente para que você tome consciência das suas mazelas. Então tem jeito. Tem jeito. E esse é o primeiro passo. Quando você toma consciência de que você é o problema, aí já é o primeiro passo para mudança. Que maravilha. É igual o alcoólatra. Se ele não assumir que ele é alcoólatra, não tem tratamento. Que Não seja resolve. isso. Você viu que Não nome dá. sai. Nomes Ouço aqui. vozes, gente. ouço vozes. Eu escuto vozes o tempo inteiro, nomes saindo de todos os jeitos. Doutores, é uma honra recebê-los aqui para falar de um tema tão importante. A gente sabe que existem organizações como o Sebrae, por exemplo. Eu sempre cito o Sebrae, que colabora com o empreendedor, que traz esse suporte não só técnico, mas também psicotécnico, para que o investidor ali na micro e pequena empresa tenha a segurança psicológica de investir ali na cidade onde ele mora, porque nós sabemos que não é fácil carregar o Estado nas costas, as dificuldades, as dívidas, o fluxo de caixa, funcionários que dão muita dor de cabeça. E às vezes o próprio empreendedor, e agora eu entro no assunto que eu quero perguntar para vocês, o empreendedor ele tem medo de realizar contratações, principalmente o microempreendedor, com medo dessa pessoa ser tóxica ali, problemática e levá-lo à justiça. E ele acaba se sobrecarregando e adoecendo. O que fazer numa situação como essa? Como conscientizar o empreendedor que ele precisa de ajuda, que todos nós precisamos de ajuda? Primeiro, se ele já entendeu que ele está com esse medo, esse receio de contratar alguém, ele pode muito bem, por exemplo, contratar uma consultoria de RH, que vai avaliar esse colaborador. Então, vai olhar o histórico profissional, onde ele já trabalhou, o que ele fazia lá, entender se ele consegue fazer a parte técnica e também entender ali um pouco do perfil comportamental. Se ele é fofoqueiro, vamos dizer assim, se ele gosta da fofoca, O doutor tocou em mim assim só para nível de exemplo, viu, gente? É, Mas eu sou mesmo, aqui eu sou muito fofoqueiro. pois é, então, nesse sentido, entender se essa pessoa é fofoqueira ou não e que tipo de fofoca ela gosta de fazer. Isso tudo dá para entender também num processo de recrutamento e seleção. Então, se o empreendedor tem esse receio, ele pode muito bem fazer a contratação de uma consultoria. A consultoria, ela entra, doutora, no aspecto de auxiliar no filtro de um funcionário capacitado
apto àquela função, é isso? Sim, com certeza. Através do processo de uma consultoria, a gente faz um alinhamento de expectativas com o cliente, né? Qual que é o perfil comportamental que ele busca, né? Quais são as competências técnicas que ele precisa nesse colaborador. E aí, através desse alinhamento de expectativas, é feito todo um filtro que acontece durante o processo seletivo, onde aquele candidato ele passa por avaliações comportamentais, avaliações técnicas, para que a gente tenha o menor índice de erro possível na hora dessa contratação e então aquele microempresário ele se sinta seguro. Lembrando que mesmo passando por todo um filtro, ninguém vem com uma estrelinha na testa. Fazer esse alinhamento de expectativas com o cliente, ele é de extrema importância, mas orientar esse empresário que tem essa dificuldade de contratar, que ele precisa ter processos claros e definidos dentro da organização. Porque hoje, um dos maiores erros que acontecem dentro de microempresas é o seguinte, ele contrata a pessoa e solta. E aí não tem uma pessoa para orientar e para guiar esse outro colaborador que acabou de entrar na organização dentro daquele processo. E se você não tem processo bem estabelecido dentro da empresa, de fato vai te gerar uma sobrecarga de trabalho, uma sobrecarga emocional que possivelmente te leva a um adoecimento psíquico, né? Então, quando você tem uma consultoria de RH ali, alguém especialista no assunto, ele vai te nortear por todo o processo, não é só contratar. Contratar é só a cereja do bolo, você precisa organizar a casa antes. Senão o colaborador não fica, né? Esplêndido, exatamente. E os desafios são tantos. Eu gostaria de conversar aqui 2, 3 horas com vocês, mas eu vou falar a respeito, por exemplo, agora, só para nós sintetizarmos, que aqui no programa nós pautamos durante esse mês e vamos pautar até o final dele o tema abordado ao Setembro Amarelo. Já falamos sobre o problema do autoextermínio em crianças, adolescentes, casais, e agora nós estamos falando também desse problema de doenças psicossomáticas que podem ocasionar também no empreendedor, que muitas vezes é esquecido pela comunidade, pelo próprio sistema de saúde, né? Porque o empreendedor é difícil ele ter um tempo, ele só vai mesmo no sistema de saúde quando ele está quase morrendo. Eu falo isso porque eu trabalho com alguns pequenos e médios empreendedores que são, além de cabeça duras, não cuidam de si mesmo. E quando vão ver, já é tarde demais. Aquela pessoa que está nos ouvindo agora, que precisa de ajuda, existe um canal adequado para que ela possa falar, para que ela possa desabafar antes de fazer ou tomar qualquer atitude? Sim, sim. Por exemplo, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e é gratuito. Então, você ligando ali no 188, 188, você consegue o contato com alguma assistência no CVV. Assim como temos as faculdades. Toda faculdade que tem o curso de psicologia oferta também atendimento gratuito. Algumas, por exemplo, é a Faculdade Federal, Estácio de Sá, me fugiu a PUC, a Anhanguera e por aí vai. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade, o carinho com a nossa audiência, de ter vindo aqui no programa, tanto no programa de rádio quanto agora aqui no programa de TV, trazer um assunto tão importante. Como que encontram vocês nas redes sociais? No meu caso, Silas Bezerra, com BI mesmo. É Bezerra mesmo? Bezerra mesmo. É isso aí. O meu é psi.Natália Santana. Vocês atendem algum consultório? São sócios? São casados? Sim. Sim. Assim, eu pergunto porque eu não gosto de fofoca. Já deu de perceber. A nível de informação, sim, Claro. somos casados, né? Vocês chegaram e perceberam que eu estava tentando ligar para o Gustavo Lima para fazer fofoca. Né? Pois é, mas vai dar certo. Vai dar certo. Qual o instituto que vocês atendem? Hoje a gente atende ali a gente tem um consultório próprio, eu de laboratório, né? A gente tem um consultório aqui no setor sul. Muito bem. Qual o contato do consultório? Aproveitem o espaço para... Não é? Então, se caso quiserem falar conosco, pode entrar em contato pelo 629-9113-0349. Muito bem, vocês podem sair por ali com os nossos obrigada. agradecimentos. A você que está em casa, você está ouvindo e assistindo o Fala Goiás dessa terça-feira. Hoje é 24